Boa noite a todos. Estamos aqui hoje em nosso segundo encontro da série de lives Multiverso da Leitura, que acontece uma vez por mês com autores das editoras Via Lúdica e Cantinela. Por isso, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho. Nós estivemos presentes com nosso acervo de literatura na BET Brasil 2025 e foi muito gratificante ver como professores, educadores de todo o país que visitaram a feira gostaram das obras da editora Cantinela, que produz livros interativos para crianças de 0 a 3 anos, e também dos títulos da editora Via Lúdica, que produz para leitores a partir de 4 anos. No blog da BET foi também publicado um artigo meu que fala sobre a importância da literatura estar presente na escola. E lá eu trago várias sugestões de leituras da Via Lúdica por faixa etária. O link para acesso a esse conteúdo está aqui também embaixo no descritivo daqui do nosso vídeo. Os livros da editora Cantinela e Via Lúdica abrem a possibilidade do leitor explorar vários mundos através da leitura. E traz também a possibilidade de viver experiências literárias que combinam arte, conhecimento e histórias de várias origens. Então, eu também queria contar para vocês que hoje é o Dia Mundial do Brincar, dia 28 de maio. E nós trouxemos e escolhemos para falar sobre a obra Lala, a Astronauta, e está aqui conosco a autora e também a editora pedagógica, que vão se apresentar. Eu não vou falar o nome delas ainda hoje, agora, né? Mas que vão falar e nós vamos poder explorar o livro e as diferentes maneiras e possibilidades de brincar e também diferentes possibilidades de aprender, além de outras várias reflexões. Então, podem se apresentar com a palavra. Vou passar então a palavra para a Estela primeiro. Bom, eu sou a Estela Elia, eu sou a escritora do livro da Lala, né? Eu escrevi a história, e a Lala é uma cachorrinha muito brincalhona, né? Ela gosta de brincar até de noite, e daí que vem o fio da meada. Eu sou professora de arte do estado de São Paulo, da rede estadual, já há 20 anos que eu sou professora de arte, mas eu sempre carreguei, assim, sempre levei em paralelo a minha produção de livros, né, seja de forma independente, por editoras, sempre criando histórias, escrevendo poemas e ultimamente também fazendo algumas colagens, né, sempre nesse universo das artes visuais. É um prazer a gente estar aqui com a Estela, com a Mônica, né? Eu sou a Amanda, trabalho aqui no Multiverso das Letras, sou editora pedagógica de literatura, uma apaixonada pelos livros para as infâncias, desde criança, então trago esse amor pelos livros e tenho certeza que os livros construíram muito da profissional que sou hoje, mas também da mulher que sou hoje, né? Tanto no sentido dessas brincadeiras, da criatividade, quanto também de deixar a imaginação fluir. Também sou poeta assim como a Estela, também adoro a colagem, então eu acredito que a gente tenha muito para trocar hoje aqui. E aí eu queria começar fazendo uma ligação, né, do que a Mônica trouxe, desse dia tão especial que é o Dia Mundial do Brincar, com a questão do brincar de escrever para as crianças. Porque não é, a gente estava aqui conversando previamente, não é simples quando a gente vai escrever para um público tão criterioso quanto as infâncias e quanto as crianças. E aí eu queria saber da Estela como que ela consegue fazer essa conexão entre a criança dela, que brincava e que imaginava, e esse momento de autoria de um livro e de preparação de um livro. Então, eu queria que você contasse um pouquinho, e aí também como isso trouxe efeito para a Lala, a astronauta. Eu acho que tem dois momentos, né? Tem o momento de lembrar da criança que eu fui, que é uma fonte que eu sempre bebo e que a gente sempre tem, né, guardada. E o que também me faz brincar bastante, muito jogo, brincadeira,
é trabalhar com as crianças na escola. Então, desde 2010, quando eu comecei a dar aula para os anos iniciais, então eram crianças de 6, 7 anos, ali eu fui me desconstruindo até como professora, porque era uma diversão, né? Eles trazem surpresas, assim, de uma criatividade, né, tão grande, e aí de repente a gente percebe que a gente adulto está deixando essa criatividade de lado, não se permite essa brincadeira, não se permite dar risada de algumas coisas bobas, né? E foi dando, então são essas duas fontes, né? Tem também a questão dos meus filhos, mas eu tenho um menino agora já com 18 anos, uma de 13, mas eu acredito que os alunos, eles me inspiraram mais até do que os próprios filhos, porque quando você está em sala de aula, é muita informação, é muita criança falando, e é uma perspicácia tão grande, que às vezes é uma coisa que eu estou até hoje em sala de aula e é uma coisa que me alimenta nessa criatividade adulta, né? É uma fonte da infância mesmo. E a Lala nasce mais dessa sua conexão com a sua criança, ou você acha que com as crianças que você tem contato hoje? Como que foi um pouco do processo de construção de autoria desse livro, especificamente? No caso da Lala, ela nasceu de um livro feito à mão. Eu participo, com as colagens, eu participo de um desafio, às vezes, que chama Are You Book Enough? Que você mensalmente eles jogam um tema e você tem que fazer um livro feito à mão naquele tema. Como eu faço colagens, teve um tema que era Constellation. E eu fui fazer as constelações. Interessante. E quando eu fui fazer as constelações e ver o nome das constelações, eu falei, nossa, primeiro eu lembrei, quando eu era criança eu via tanta estrela no céu. Hoje em dia eu não vejo mais tanta estrela no céu. O que aconteceu, né? Depois eu comecei a imaginar as figuras que são as constelações, a coroa, o Cruzeiro do Sul, e transformei isso num livro pop-up, né? Que não deu muito certo, porque eu abria e ele não funcionava, mas eu coloquei no desafio, ficou muito bonitinho na fotografia, porque a engenharia mesmo não funcionou muito. E nessa mesma época desse desafio, eu gosto muito do trabalho da Lúcia Iratsuka. E eu acho que um pouco da nossa inspiração também vem de conversar com outros autores, sim, né? E eu ficava de olho numa oficina que ela fazia de escrita e de imagem na narrativa e tal, e calhou de eu conseguir fazer essa oficina bem na mesma época. Então eu tinha feito o livro feito à mão, e eu estava com as constelações na cabeça, e a Lúcia fez a proposta de criar uma história. Inicialmente a Lala era uma gata, porque é a gata que fica olhando para o céu. Mas na época a minha cachorrinha preta, a Penélope, havia falecido, então eu estava comovida, eu acabei escrevendo, transformando num cachorro, né? E fiz essa história da cachorrinha que fica olhando para o céu e vendo essas imagens tão deslumbrantes. Na verdade, a gente olha para o céu, a gente mais imagina do que vê as coisas, né? Sim. A gente fica mais sonhando do que vendo realmente a ursa maior, o cão menor. Acho que os astrônomos conseguem ver as imagens melhor do que a gente, sim, né? E eu fiz essa brincadeira de ver as imagens. E foi assim que nasceu a história. Foi na oficina da Lúcia, que é uma super escritora e ilustradora. Que lindo, né? Esse muito começo. Bacana. E aí eu acho que seria interessante, então, a gente contar um pouquinho dessa história. Claro que a gente vai deixar vocês curiosos para lerem mais, mas eu acho que seria interessante você narrar um pouquinho desse livro para a gente e apresentá-la lá para quem ainda não conhece. E quem está assistindo a gente vai poder ver o livro enquanto a Estela lê. Então, vamos lá. As ilustrações são da Márcia Misawa, né? E o texto é meu. Esse livro é dedicado às nossas cachorrinhas, a Princesa, a Penélope, em memória, e a Pecan, que é a cachorrinha da Márcia. Lala não gostava quando a noite chegava. Todos iam dormir e a casa ficava silenciosa. Lala queria brincar mais um pouquinho. Pegou sua bolinha
e subiu as escadas. Primeiro foi ao quarto do casal. Soltou a bolinha, au, au, nada. Foi ao quarto das crianças, pulou na cama, deu uma lambida no mais velho e no menor, au, au, nem sinal. Voltou para a sala e começou a choramingar. Fica quieta, Lalá. Lalá deitou no tapete da sala e olhou o céu pela janela. E é aí que o leitor continua e completa essa história, né, Mônica? É isso mesmo. E eu quero até aproveitar e falar para todo mundo que hoje, agora, nós estamos nesse momento, a partir de agora, durante 24 horas, com um desconto, um cupom de desconto para a compra desse livro na nossa loja online. E está aqui embaixo no descritivo do vídeo e também um QR Code aparecendo para vocês agora poderem usar, tá bom? E assim a gente completa a história, né? Cada um vai completando em casa com as suas crianças. Cada um pode ler. Sim. Né? E daqui a pouco a gente também vai abrir um espaço para quem quiser fazer perguntas. A gente daí coloca aqui na mesa e responde para vocês. Nós fizemos uma enquete também nas nossas redes sociais, chegaram algumas perguntas que a gente vai colocar daqui a pouco aqui. Mas antes eu queria fazer um comentário que é sobre a gente ter no nosso site institucional, para todos os livros de literatura, um roteiro de leitura. E esse roteiro de leitura, ele traz uma orientação para o professor do que fazer antes, durante e após a leitura com seus alunos. No caso da Lalá, a astronauta, no roteiro de leitura que a gente vai mostrar aqui na tela, onde ele, olha como ele é em forma de PDF, o professor pode imprimir para ter as orientações todas com ele durante a aula, tem uma ideia muito interessante que é, antes da leitura, Estela, os alunos observarem o céu à noite em casa durante alguns dias, para ver se tem estrelas, se não tem estrelas, como estão arranjadas essas estrelas. E é uma preparação para a apresentação das constelações, como você falou, e a gente não vai falar mais nada, que acontece depois, né, na história da Lalá. E mais um detalhe muito interessante é, durante a leitura nesse roteiro, antes, na verdade, imediatamente antes de começar a leitura, mas já naquele momento em que o professor está abrindo o livro, como você fez, e mostrando as dedicatórias, e vocês dedicam a 3 cachorrinhas, você e a ilustradora. E uma delas tem em memória. Então, é uma possibilidade do professor trabalhar com os alunos o que quer dizer essa em memória, que é um modo de dizer que a cachorrinha já faleceu e que aparece em muitos outros lugares, né? E livros adultos, convites, jornais. Então, é um conhecimento muito importante de mundo para os estudantes e aí vocês fazem essa contribuição também. Assim, só falando da questão dos roteiros, porque eu estou muito conectada com a produção deles, né? Tanto como autora em alguns momentos, mas também como editora, é de que esse roteiro que a gente fornece, ele é um suporte para o professor. Ele não é um roteiro que o professor precisa seguir do começo ao fim, mas é uma forma do professor olhar para esse livro com algumas curiosidades do processo editorial, com algumas coisas que talvez ele não pensaria na hora que ele pega o livro. Então, é um complemento para o trabalho do professor e é um grande diferencial do nosso acervo, tanto da editora Via Lúdica quanto da Cantinela. E é isso que a Mônica traz, né, da questão da importância do roteiro, e aí o roteiro estar conectado com as curiosidades que aparecem no processo editorial, porque a gente vai pensar o livro com quem pensa o livro. Eu queria que a Estela contasse um pouco como foram, né, como foi esse processo da conexão com a Márcia e também de como que esse livro chega até aqui, com a Regiane editando. Então, eu queria que você falasse um pouquinho do nascimento do livro físico da Lalá. Os livros eles demoram muito para nascer, às vezes.
Mas a Lala nasceu rapidinho. Eu fiz o texto em 23, nessa oficina. Em 24, a Regiane me perguntou se eu tinha algum texto para apresentar para ela. E eu já conhecia o trabalho da Regiane, né? Era uma admiradora, né? Uma fã da Regiane, porque eu acho que o trabalho dela é impecável. Sim. E ela perguntou se eu tinha alguns textos para mostrar, e eu mostrei, eu mandei alguns, né? Abri a gaveta, mandei vários. E na hora ela se encantou pela Lala, né? Ela viu alguma coisa ali na Lala que ela não viu em todos os outros, para você ver como que é a nossa gaveta, né? Os outros estão lá, né, esperando na gaveta, outros também já estão vindo ao mundo. E quando a Regiane me chamou para fazer o livro, ela viu uma característica do livro que eu não tinha visto como escritora. Porque a Lala começa a passear pelas constelações e, de certa forma, eu não sabia se a gente dava um tom de brincadeira ou um tom de informação nessas constelações. E a Regiane, logo de cara, ela viu na Lala um livro informativo, né? Com uma narrativa literária, o que nem sempre é comum. Normalmente o livro informativo ele fica muito bem definido e o literário fica muito, né? Demarcado. Nem sempre, né? Tem vários autores que conseguem juntar as duas coisas, né? E aí, quando ela gostou do texto e viu esse potencial criativo, informativo, eu sou muito amiga da Márcia, né? Também sou uma grande admiradora. A gente se conheceu num curso de escrita em 2014, do Peter Osagai, né? Nós fizemos um grupo e, a partir desse curso, nós fundamos um coletivo de literatura para a infância, né? A gente falava de criação literária, porque um coletivo que era com a Débora Barbieri, com a Carolina Moreira, a Suriara Bernardi, a Alessandra Corá. E a gente, nesse coletivo, na minha proximidade com a Márcia, ela ilustrou um livro meu nesse projeto, um outro livro. E quando a Regiane chamou, eu pensei, falei, nossa, a Márcia é uma excelente ilustradora e ela tem um potencial, assim, para pegar umas sutilezas, delicadezas, de tornar um livro informativo um livro poético, sabe? Ela não deixou as constelações com um caráter didático. Ela continuou poética, mas ela fez as constelações de acordo com o que elas são mesmo, né? Porque a gente não pode, o leitor precisa estar bem informado. Sim. E para isso até foi o marido dela, que é um grande conhecedor, né, das constelações, que foi dando algumas dicas de coisas que não estariam corretas, né? Se a gente partisse muito para o mundo da fantasia ou da imaginação, a gente poderia estar dando uma informação errada, né? Então foi esse jogo que a Regiane gostou e que gerou mais um trabalho, assim, que ficamos as três muito orgulhosas, muito felizes. E foi muito gostoso, assim, todo o processo da Márcia fazer as ilustrações. A Márcia é extremamente competente. Ela resolveu... fez as ilustrações como? Qual técnica? Com colagem. Ah, com colagem. Colagem, com textura, colagem de papel pintado, né? Então ela faz a textura nos papéis e depois ela recorta e faz as imagens e desenha a ilustração. A Márcia, ela trabalha com várias técnicas, né? Aquarela é o principal, mas ela faz digital. E nessa ela se propôs a fazer na colagem e eu acho que ela arrasou, né? Ela ficou muito bonita. E é muito interessante a gente ver como tem também nas fontes das letras uma conversa com a ilustração. Então, o au-au da Lala é sempre vermelho, a Lala tem sempre alguma coisa vermelha. E tem também aquele início que aparece o céu do hemisfério sul com as constelações na frente e atrás do livro, nas duas capas, né? Então são detalhes que enriquecem muito, como a capa que tem essas estrelinhas brilhantes. É um livro que a gente sugere que vocês comprem mesmo, porque é muito bonito, vale muito a pena a gente ter com a gente. E eu ia falar isso, assim, desses dois diferenciais que eu acho que estão na fala da Estela e que
a gente vem rompendo e quebrando algumas coisas com relação à produção de livro para as infâncias, no sentido de que muitas vezes o livro informativo está muito conectado com o didático, que é isso que você falou, né? Então esse livro é para ensinar algo apenas, né? E aí vem, claro, toda aquela discussão da visão utilitarista da literatura e eu acredito que sim, o livro ele pode ensinar, porque o livro, independente da origem dele ou do gênero em que ele está ali colocado, ele vai ensinar algo pra gente, né? E essa história, ela consegue trazer aquilo que você falou, um conhecimento científico de forma bastante criteriosa e cuidadosa, tanto nas ilustrações quanto no texto, mas também de uma forma bastante poética e literária. Então, de possibilitar para essa criança uma aprendizagem, mas também estar conectada a uma sensibilidade, a uma linguagem artística, que geralmente a gente também não está acostumado a ver, né, dentro dos livros para as infâncias. Hoje, claro, a gente tem uma quantidade muito grande aí de técnicas sendo utilizadas, mas nós que somos aqui do time da colagem, é ainda muito difícil, talvez, a gente ver tantos livros sendo publicados com essa técnica, né? Eu acho que isso vem avançando de uns anos para cá, mas a gente traz aí também esses diferenciais na obra, que é o que a Mônica falou. É muito bacana, né? Muito Sim. importante. Então, agora eu quero contar uma pergunta que chegou aqui, fazer para você uma pergunta que chegou na nossa enquete, que é: quanto tempo você acha que é necessária a leitura com a criança todos os dias, por dia? Quanto tempo? Na escola, em casa, né? Eu não colocaria assim... Eu nunca fui muito... como que eu vou dizer assim? Uma obrigação. Se a criança não está confortável para ler, pula aquele dia. Se ela está querendo ler um livro mais leve, deixa ela escolher o livro. Eu não sou muito exigente, assim. Mas eu acho importante, assim, em sala de aula e em casa, a gente fazia muita leitura. Inclusive, quando eu estava muito cansada em casa, a gente tinha sempre aqueles livrinhos narrados, que aí eu deixava o livrinho narrado e ficávamos os três escutando. Porque eu estava cansada para ler para os dois, mas tinha as coleções com disquinho, né? Que não eram disquinhos, eram CDs já. E a gente ficava... Eu acho importante todo dia, mas a leitura é de tudo, né? A leitura das coisas que você vê no mundo, a leitura de revista, a leitura até da própria internet, do Instagram, coisas que você não vê valor, que também são leitura para criança. E você ter uma leitura orientada, né? Uma leitura crítica, isso faz toda a diferença, principalmente na escola, porque a gente fica tratando a leitura como um momento só do livro, mas não é, né? É um momento muito abrangente. Então, eu não sei dizer quantos minutos, porque, assim, tem dias que eu tô preparada para ler 15 minutos e tem dias que eu tô preparada para ler 2 horas sem parar. É isso. Então, uma criança, o importante às vezes... é a frequência, né? A sistematicidade, acho que o importante é escolher, respeitar o gosto da criança. Exato. Né? Deixar que ela escolha, mesmo que às vezes as escolhas da criança não são as mais cultas e adequadas, e aí depois você vai colocando ao lado outras coisas melhores para a criança até perceber, né, que ali a qualidade muda, mas às vezes é bom ler uma coisa mais simples, né? Exatamente. E uma pergunta também veio de qual é a melhor idade para se começar a ler para uma criança? Eu digo que quando ela estiver na barriga já pode. Exatamente. Nós temos justamente a Cantinela Editora, que faz livros interativos para bebês até 3 anos. Então... E já tem, né, vários estudos comprovando a importância da voz, né, do adulto que está no entorno dessa criança na constituição dela. Então, não sei se a Estela pensa como eu, mas eu... Não só a voz, e também os livros que já são pensados para o bebê poder mexer, né? Hoje em dia está super avançado esses estudos, assim, de você fazer livros próprios para o bebê até poder mexer, sem você ficar preocupada que ele vai rasgar ou que ele vai se machucar com o papel, né? São papéis mais grossos. Então, eu também. Eu tinha um hábito com o meu filho que era eu sentava assim com a perna cruzada, ele sentava no meu colo e a gente ficava lendo livros. Mas de início eu era muito cuidadosa com os livros. Não pode,
não sei o quê, vai rasgar. E depois de um tempo, né, coitado, ele não pegou essa fase. Eu fui me desapegando dos livros. E, por sorte, tem um livro lá de monstro que ele rasgou, ele acabou com o livro, sabe? De tanto usar, né? Então, é esse desapego também de você achar que livro não é só para quando a criança sabe virar a página sem amassar. Né? Vai ter um dano no livro e esse dano é a vida do livro. Exato. É sinal de que ele chegou no leitor, em vários leitores, né? Com os alunos. Eu tinha, no começo eu não passava os meus livros, eu lia e guardava. Depois eu falei, gente, para que serve um livro que seu aluno não pode pegar na mão? Se não está em circulação, se não está na mão da criança. Ele quer ver na mão também. Aí eu desapeguei, assim, e deixava passar a sala toda, né? E os livros voltavam todos amassadinhos, cheios de história. Até como esse objeto brincante, né? Se a gente está falando do Dia Mundial do Brincar, esse livro como parte disso. Porque é ali que a criança vai começar esse processo do faz de conta, da imaginação, dessa construção, né? Eu tenho uma foto da minha filha, muito que nesse sentido do brincar. Ela está com o Flicts aberto e brincando com as canetinhas. As canetinhas eram os personagens e o Flicts era o cenário. Ai, que coisa Então linda. o livro ele funciona, né? E será que ela estava lendo nesse momento? Talvez não, né? Talvez era um cenário ou talvez fosse a leitura dela. Né? Ela estava imprimindo a leitura dela, que não é necessariamente a mesma leitura que a gente espera exatamente. do adulto mediador, né? E falando nisso, a gente pode até fazer um exercício, tem uma pergunta assim, então a gente pode até pedir sugestões para as pessoas que estão aí assistindo a gente. E a pergunta é a seguinte para você, Estela. Se você fosse escrever uma história agora ao vivo, qual tema que você escolheria? Aqui, agora com a gente. Mas a gente pode ouvir sugestões do público também. Então, eu tenho várias histórias guardadas na gaveta, né? Então, provavelmente, se falasse assim, é uma redação, faça uma redação, agora uma história, eu pegaria talvez alguma dessas histórias que eu não coloquei no papel ainda, que estão só na cabeça. Tem algumas que estão no computador e ainda não viraram livros, né? Então, eu pegaria alguma dessas da cabeça, assim, e escreveria. Eu ia até te perguntar se a sua gaveta era uma gaveta física ou uma gaveta imaginária. Tem a gaveta na cabeça, tem a gaveta do computador, né? Porque as pastas, né? E a poesia eu escrevo no celular. No celular. Tem a gaveta do celular, que porque a poesia, como ela é muito instantânea, sim, assim, para mim... tem que ser naquele momento. É no celular, não dá para esperar chegar em casa, lembrar, e aí eu não vou, né? Mas ela quer saber um tema que eu escreveria... Exatamente. Eu estou pensando muito numa história de duas crianças que são muito diferentes, que é uma história que eu até já comecei a pensar, eu acho que eu já fiz uma escrita prévia, mas não finalizei, né? Que são vizinhos e que são amigos e que aí num determinado momento eles se separam, mas não por conta das diferenças, mas eles curtem muito essas diferenças entre eles. E você vai escrever sobre isso? Eu vou aprimorar. Eu acho que eu já tenho, eu não sei, olha, eu acho que eu já tenho um rascunho feito. Eu preciso trazer mais estrutura, porque assim, a ideia, isso era o que eu aprendi ali no comecinho, quando eu descobri como escrever, assim, a ideia todo mundo tem. Uhum. Aí o que muda da ideia para virar um livro é a maneira como você vai estruturar, as camadas que você vai pôr em cada personagem, né? Claro que cada um tem sua limitação, né? Eu vou até um certo ponto ali da minha capacidade de criação, né? Tem artistas mais criativos, né? Mas eu acho que esse que das duas crianças diferentes, né? É uma menina muito brava e um menino muito bonzinho, sabe? Uhum. E eles são vizinhos. Aí o final eu não tenho ainda, normalmente eu sei o final, mas nesse caso eu ainda não sei se é o final dessa história. Eu já fiz um rascunho, então eu teria que sentar para trabalhar no texto, porque a primeira ideia que vem não é a ideia final, né? A primeira ideia ela é uma etapa, depois você pensa outras coisas e vai acrescentando, e aí você, de repente, 2 semanas depois você fala, ai, por que eu não faço um link com isso? Nossa, então escrever é muito rápido, mas fazer o livro às vezes sai rápido, às vezes demora mesmo, porque ele precisa de mais maturação, assim, ele precisa amadurecer para nascer.
É interessante, é o processo criativo que não é sempre igual. Sim. Não. Né? A cada livro, a cada momento, uma coisa diferente. Eu lembro que uma vez eu estava num curso de escrita e aí o professor pediu para a gente fazer uma ficha de personagem. E uma colega fez a ficha de personagem dela, tinha 50 páginas. Cada personagem acho que tinha umas 10 páginas. E eu entendi que era para fazer uma ficha na cabeça. Então eu cheguei lá falando dos meus personagens, né? Então ela tem o sistema dela, né, de criação, e eu tenho o meu. Eu prefiro deixar um pouco mais intuitivo. Eu tenho essa tendência, porque se racionalizar demais, acaba perdendo o jogo, a brincadeira, né? Tem um outro livro que a ideia veio pelo nome, por um nome. E daí você... E aí, a partir desse nome, veio a ideia do livro todo. E no fim ele encontrou o Chapeuzinho Vermelho, e aí não sei o que tal, e aí foi virando uma coisa assim, diferente, né? E eu acho que isso é muito interessante isso que você falou, né, quando eu perguntei das gavetas, mas até desse processo, né? Ela escreveu lá 50 páginas e eu estava com isso tudo em mim, né? E eu acho que também, voltando para a conexão com o Dia Mundial do Brincar e também com a relação da Lala, que é esse momento da criança, né, de relutar para a hora do sono, né? Então eu vou criando formas de não chegar nesse momento de dormir, porque talvez ali para a criança esse dormir represente essa brincadeira que se finda, né? Então chegou a hora de parar de brincar. Mas na verdade a Lala vem mostrar pra gente um outro processo desse brincar que tá no sonho e que tá na imaginação, e que muitas vezes a gente vê uma criança ali um tempão fazendo uma coisa e você fala, nossa, o que ela tá tanto tempo ali com um brinquedo não estruturado, ou com o livro mesmo, como você contou da sua filha, e aí que quando você vai olhar mais de perto, você fala, é um processo imaginativo ou é um processo criativo, em que muitas vezes os adultos acabam tolhindo as crianças por quererem centralizar muito o processo da brincadeira ou da criação, né? Então o tempo tem que ser todo calculado, a brincadeira tem que ser a brincadeira que eu trouxe com regras, e olha a importância desse processo de construção, e a Lala vem, né, coroar esse momento ali pra gente, de permitir que a criança tenha o tempo do ócio e tenha o tempo de, agora não, Lala, fica quieta, Lala, vai criar alguma coisa pra você. E não aquela coisa que o adulto hoje acaba fazendo, que é preencher as lacunas de tempo da criança. Então eu preciso dar alguma coisa na mão da criança. E nem sempre, né, Estela, a gente precisa deixar que a criança tenha esse tempo. Né? Então, às vezes vai ser bom você orientar a brincadeira, às vezes não. Sim. Se você vê que a brincadeira está fluindo sozinha, né? Sim. E até na escrita também existem jogos que despertam a criatividade. Para os alunos também, né? Quando você vai, às vezes tem uma aula ali meio, tá fechando o bimestre, não, sabe? Aí tem alguns jogos que despertam a criatividade, que tem regras, mas que são regras que despertam a criatividade e não cortam. Tolhe. E essa coisa da Lala é muito interessante, porque quem lê o livro vai perceber que tem aquilo que é muito comum, que é a resistência da criança em dormir, que a Lala mostra isso, né? Ela tem essa resistência, ela deve até estar com sono, mas ela não quer dormir. E tem o que acontece depois, quando ela resolve olhar para o céu e brincar, e aí cada leitor vai interpretar a sua maneira o que é que acontece com a Lala, né? Olhando para o céu e lá no céu. Então, a gente pode... Aí é o livro que, a partir do momento em que ele existe e é escrito, ele não pertence mais ao autor, cada leitor é que faz a sua leitura e a sua própria interpretação, né? Então, os resultados e enfim, o que é que você está querendo transmitir, cada um de nós vai entender de um jeito. Sim, e esses processos de construção a partir da imaginação da criança, né, que escuta essa mediação ou que folheia o livro de forma autônoma, ela vai construindo aí, preenchendo esses espaços, né? E isso que é o gostoso da literatura. Né? Tanto é que, assim, a gente tem cada vez mais a sensação, com as nossas leituras de literatura infantil, que o livro infantil, apesar de ter essa indicação a partir de 4 anos, para 8 anos, para 7 anos, o livro, ele é o livro ilustrado, o livro com imagens, ele é um livro para todas as idades. A gente lê esse livro da Lala e a gente tem muitas opiniões. Se encanta, se diverte. Se encanta,
pensa, reflete Sim. sobre. Então, acho que isso é uma coisa muito, assim, muito rica para o adulto que lê para a criança, para o adulto professor, pais, irmãos, como preenche, como a gente aprende e como o livro infantil alimenta o adulto da mesma maneira que o livro adulto nos alimenta. Eu brinco com os alunos que eu sou professora para poder comprar livro para poder ler para eles. Que eles são o meu grande para alimentar, né? E eu acho que quem sai ganhando mais às vezes sou eu também, né? Porque o livro de outros autores, né? Eu acho um momento muito especial mesmo, um momento de leitura em sala de aula, leitura em casa. E eu tenho uma coisa assim de contemplar. Eu gosto muito de fotografia também. Não tenho nenhuma técnica, nenhuma formação técnica, mas eu gosto de fotografia, e porque eu gosto de ficar contemplando. E a Lala é um pouco assim, né? Você contempla o céu, né? No tempo de uma cachorrinha que vai passeando pelas constelações e você está contemplando o céu. Já que a gente está vivendo numa cidade que tem tanta luz que a gente não consegue ver o céu, né? Mesmo Mogi das Cruzes, onde eu moro, a gente consegue ver umas 5 estrelas, assim, no máximo? Dá para ver um pouquinho mais que em São Paulo. Um pouquinho mais, mas assim, a gente quase não vê estrelas, a gente precisa estar nas férias para ver as estrelas, né? Que aí vai viajar para um lugar que não mais rural, né? E consegue ver as estrelas do céu. E aí no dia a dia é uma forma de contemplar o céu, né? Você está contemplando ali as estrelas de uma maneira um pouco fantasiosa, né? Porque elas não têm esse formato e tal. Mas a inspiração vem daí também. E a inspiração da criança também vem da contemplação. Exato. Né? Ela vem de você observar e ler e reler e dar outro significado. E isso que eu acho bem interessante desse meu contato com elas, né? Agora, atualmente, eu estou trabalhando na sala de leitura da escola, né? Eu trabalho na mesma escola há 15 anos, né? Eu sou professora do estado há 20, 15 anos eu estou na mesma escola lá em Mogi das Cruzes. Inclusive é uma escola muito privilegiada, cheia de natureza. Sim. Às vezes aparecem tucanos na janela e a gente não tem como competir com os tucanos, né? Eles são o atrativo principal. Eles ganham a cena, não tem problema. E agora eu estou na sala de leitura da escola. E uma das coisas que assim eu me sinto muito à vontade de fazer é mediação de livro ilustrado. Então, as oficinas que eu estou promovendo na sala de leitura, elas envolvem a leitura de livros ilustrados com alguma proposta prática, porque eu sou da área de artes. E a primeira foi a confecção de um fanzine, a segunda foi de uma colagem, mas a partir de livros que, se o aluno do 9º ano vê na estante, na prateleira da sala, vai falar, esse livro é para criança, não é para mim. Sim. Mas quando ele começa, até o livro de colagens, né, é um livro que fala muito do processo criativo da colagem. E todos se propuseram a fazer as colagens de papel colorido, foi muito gostoso, né? Eu estou aplicando assim, eu estou dentro da minha área de conforto, né? Do livro ilustrado, da colagem, da arte e tal, até me adaptar totalmente, né? A essa nova função, que só faz 6 meses que eu estou na sala de leitura. Eu estava em sala de aula e ainda estou, né? Que ainda dou 4 aulas para o 6º ano. Então é isso, é aquela coisa do livro que você normalmente não vai procurar na prateleira porque não é para sua idade, mas é para sua idade. Olha que coisa bacana, mas muito importante isso que você contou para a gente, que é isso que a gente estava conversando. Sim. Você está vivendo na prática como professor e contribuindo com esses adolescentes, imagina, poderem criar tudo isso. Teve uma aluna do 6º ano, como eu leio muito livro para eles, né? É uma aluna nova, entrou agora, ela veio me pedir para eu ler um livro-imagem para eles, que ela não estava entendendo. E eu olhei e falei assim, mas eu também não estou entendendo. Então vamos ler todo mundo junto? E aí a gente foi fazendo a leitura. Eu falava o que eu estava vendo, eles falavam, a gente deduzia o que podia significar, e assim a gente construiu a história toda. Se você pegar para faixa etária, talvez aquele livro seja para 6 anos, e eles têm 11 anos no 6º ano. E a sala toda parou, não era matéria, não valia nota, não valia visto. Foi no finalzinho da aula, porque eles estavam curiosos de saber o que aquela história, que não era uma história minha, né, era uma história do Rui de Oliveira, estava contando. E eles queriam minha ajuda. Só que aí eu falei, eu também não estou entendendo nada. Vamos ler todo mundo junto, porque a criança observa detalhes que a gente não observa. E a gente traz alguns significados que às vezes elas, dependendo da idade, ainda não conseguem interpretar, né? Inclusive, falando de detalhe, eu queria só dizer que a Márcia,
é extremamente detalhista. Então, cada detalhe que você encontrar nesse livro, você pode ter certeza que ela pensou. A ilustradora. A ilustradora. Olha que bom. A Márcia Misawa. E isso que você, só para fazer assim um contraponto disso que você falou e isso que a Mônica trouxe também, né, da questão da idade, né, me parece muito, na minha experiência também como professora e mediadora de leitura e ouvindo a sua experiência também, o livro ilustrado, ele proporciona para esse adolescente ou para essa criança já após a alfabetização, uma reconexão com a afetividade, com a escuta, com a observação sentimental ou emocional ou sensível daquela obra e que muitas vezes eles acabam entrando muito naquele processo de que a leitura é um ato individual, né? Você já se alfabetizou, agora você já tem condição para isso. E aí quando a gente traz o livro ilustrado, tanto para esse jovem quanto para um adulto, e aí a gente coloca ele frente àquilo e vai, eu também não sei, vamos construir isso junto. Parece que esse espaço da escuta que se perdeu e muitas vezes na nossa sociedade, ele é recuperado talvez ali naquele momento e naquela troca, né? Da leitura como uma conversa, né? Isso. A leitura em voz alta. Isso. E essa coisa, né, a Alice no País das Maravilhas, ela fala, né, uma coisa que... Aí eu fui lá na minha infância buscar, que primeira coisa, tira as imagens do livro. E eu, quando, assim, nos anos iniciais, que eu tinha que fazer leitura de livros com textos mais longos, eu ficava contando as páginas até chegar no desenho. Exatamente. Né? E quem disse que não pode ter mais desenho, né? Assim, e isso, quando eu li o Alice, né, depois de mais velha, que eu li em voz alta para os meus filhos na pandemia, porque a gente não tinha o que fazer, e aí a gente... Vai recuperando isso, eu li vários clássicos, né? A gente estava fora, estava sem os nossos livros, e o meu marido é ilustrador, ele tinha feito uma coleção de clássicos em Portugal, né? Tinha ilustrado, e a gente só tinha aqueles livros em casa, e os livros da biblioteca da freguesia, né? E a gente sentava no parque, não podia ir no parquinho, não podia isso, não podia aquilo. O que eu fazia com os dois? Eu lia. Eu li A Volta ao Mundo em 90 Dias, eu li a Alice, eu li o Peter Pan, tudo em voz alta para eles, né? E a Alice fala isso no começo. Por que tiram as imagens do livro? Exatamente. Gente, o nosso papo está muito gostoso, a gente ficaria aqui mais meia hora conversando. Tem até um comentário da Marina Fiuza no chat, dizendo que quando ela leu Lalá pela primeira vez, ela acreditou que na hora que todos fossem dormir, que todos acordassem finalmente no dia seguinte, daí a Lalá iria dormir. Ela fez outra interpretação. São várias interpretações, muito rica, como por sinal. A gente falou, né? Bom, eu quero muito agradecer demais a Estela de ter estado aqui com a gente nesse papo. É incrível como cada livro a gente já conhece, mas quando a gente vai conversar, a coisa se expande e a gente faz outras relações, né, Amanda? Te agradecer. A importância de pensar o livro com quem pensou o livro, com quem criou o livro, né? É isso mesmo. Então, super obrigada, Amanda, Estela. E eu queria lembrar a todos que esse ano o Rio de Janeiro é a capital mundial do livro. E por isso nós estamos com frete grátis para todas as compras feitas no Rio de Janeiro em todo o ano de 2025. Então, muito obrigada, boa noite a todos e até o mês que vem. Tchau!